Segundo livro dos Reis, capítulo de número 21. Amém? Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Ele reinou 55 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Refizibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo as mesmas coisas que faziam as nações que o Senhor havia expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para o deus Baal e fez uma imagem vergonhosa para Aserá, assim como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante do deus Sol, da deusa Lua e dos deuses estrelas, e os serviu. Construiu altares no próprio templo do Senhor, do qual ele havia dito: escolhi Jerusalém para colocar o meu próprio nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para o exército dos céus. Ele chegou a queimar um dos seus filhos como sacrifício. Praticou a magia e fez uso da adivinhação. Frequentou os médiuns e os feiticeiros. Por isso o Senhor ficou muito irado, porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés chegou ao ponto de colocar a imagem vergonhosa de Aserá dentro do templo do qual o Senhor tinha falado a Davi e ao seu filho Salomão: colocarei meu nome para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre de todas as cidades das tribos de Israel. Não farei que os pés dos israelitas caminhem errantes novamente. Se o povo de Israel obedecer às instruções, se o povo de Israel obedecer às instruções que eu lhes dei por intermédio de Moisés, nunca mais os expulsareis da terra dos seus pais. Porém, o povo não deu atenção à palavra do Senhor, e Manassés os levou a fazer coisas ainda piores do que as nações vizinhas haviam feito. Nações que o Senhor havia destruído diante do povo de Israel quando entrou na terra. Amém? Deixa eu só pegar aqui. Eu quero que alguém leia para mim aí o versículo 19 até o final do capítulo, por favor. Meus irmãos, o rei Ezequias, o pai de Manassés, ele é o rei, aquele a qual o profeta Isaías profetiza a sua morte, e logo em seguida ele retorna, né, chega no pátio. Deus então avisa para ele voltar, né, e entregar uma nova mensagem, que Deus havia escutado a oração feita por Ezequias quando ele vira o rosto, né? E aí alguém lembra, né? Agora dá para usar mais direitinho, uma vez que um irmão quis corrigir, né? Mas quando ele vira o rosto para a parede, em sinal de entrega, né? Em sinal de que ele estava então entregando o reino, entrega total para Deus. Porém, ele faz uma oração e diz a Deus que ele havia agido corretamente com as leis de Deus, né? E por que ele iria morrer agora? Então Deus lhe prolonga a vida por mais 15 anos. Então era um homem que andava com Deus, andava mais próximo dos caminhos de Deus. Porém, depois de Ezequias vem o seu filho Manassés, né? Alguns estudiosos,
Eles procuraram saber por que na passagem, quando começa a falar sobre o rei Manassés começou a reinar, se cita o nome das mães, né? Por que se dá essa relevância ao nome das mães? Acredita-se porque as mães acabavam tendo muita influência sobre os filhos. E na busca de um entendimento, porque o rei Ezequias, ele encontrou diante do Senhor uma resposta, né? E foi respaldado por Deus, a ponto de Deus ter decretado por um profeta, e logo em seguida mandar esse profeta voltar lá e prolongar mais 15 anos de vida para esse rei. Então nós podemos ver que era um homem, claro, Deus sabia de tudo, amém? Não foi a oração de Ezequias que mudou o plano de Deus, mas nós sabemos que Deus ia encontrar isso em Ezequias, uma oração sincera, né? E Deus então muda essa história dele. Aí o que acontece? Eles pesquisando por que de um rei que tinha, vamos dizer assim, crédito com Deus, popularmente vamos falar assim, desse mesmo homem sai um filho tão perverso. Como que sai um filho tão ruim? Então eles encontram nessas citações, porque possivelmente as mães, elas tinham muita influência sobre os filhos. Então, se você quiser encontrar por quê, eles acreditam que essa situação é justamente por isso, querer encontrar por que de um rei, que era um homem bom, um homem justo, um homem fiel a Deus, saía um filho que era tão perverso. Porque o reinado de Manassés foi um dos períodos mais negros da história de Judá, né? Aqui se divide, né? Israel é uma coisa, Judá é outra. Tanto que eles brigavam até entre si, né? Mas Israel é uma coisa, Judá é outra. Então o que acontece? Acreditava-se então que as mães influenciavam os filhos. Por quê? Porque no reino de Judá não era passado o reinado quando o pai morria. O filho já co-reinava junto com o pai. O pai ainda era o rei, mas o filho já começava a assumir já algumas responsabilidades e já começava a exercer, né, algumas funções, já era um vice-rei, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Então todo o ensinamento era um jeito mais correto. Por quê? Porque em vez de tipo, tá bom, meu filho, agora eu morri, aí os filhos têm que assumir. Não, o pai já começava a ensinar os filhos, né, como que tinha que tratar com o povo, como que tinha que julgar as causas, como que tinha que fazer as coisas. Só que para esse rei que aprendeu com seu pai ter mudado, então acredita-se, e se dá essa ênfase para o nome da mãe, ainda mais numa cultura em que a mãe nem aparece nas genealogias, né? É justamente porque é uma forma que alguns estudiosos acreditam que justifica a maldade deles, né? Porque nós sabemos que muitos desses reis eram influenciados pelas suas esposas, como foi o caso de Salomão, como foi o caso de Acabe, né? Que foi influenciado por essas mulheres e trazendo falsos deuses e acumulando sobre si as religiões pagãs que essas mulheres traziam, né? Aí o que acontece? Então essa era uma forma, né? A gente vê ali o nome da mãe sendo citado, então acredite, ser só para nível de conhecimento, né? Porque que talvez pode ser relevante ao longo de um estudo, de uma história, né? A gente saber, porque também, como é que pode, né?
um pai que era tão fiel a Deus que ensinava os seus princípios para os filhos, e os filhos se desviarem assim de uma hora para outra, né? Mas enfim, então nós vemos exatamente o que acontece. Vem Ezequias, um rei que era fiel, que era justo, né? E aí até essa semana eu falei algo, né? Eu disse as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, infelizmente tem mãe que é mal companhia. No caso aqui, algumas eram, né? Quem queria ser filho de Jezabel, né? E aí é brabo, né? Então, assim, aqui, irmãos, eu só vou dar um sentido espiritual aqui para não ficar só assim, tá bom, é um conhecimento que agora eu tenho que eu não tinha. É para nós percebermos o seguinte: como a lei de Deus, ela faz uma divisão nos sentimentos. A lei de Deus, ela não tem essa conversinha de que, é minha mãe, é meu pai, é meu filho, é minha tia, é minha irmã. A lei de Deus não tem esse negócio. Jesus veio e disse assim: eu vou pôr guerra entre mãe e filho. Eu vou pôr guerra entre genro e sogro, entre nora e sogra, né? Não é isso que Jesus disse? Não está na Bíblia? Na minha está escrito, na tua não está? Na tua aí também está, né? Então o que acontece? Ele disse: eu vou colocar guerra. Aí algumas pessoas que têm uma mente cauterizada dizem, que Messias é esse, né? Que vai vir destruindo famílias. Não, ele não vai vir destruindo famílias. Só que ele conclui dizendo: se você amar mais o teu pai e a tua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Então ele considera o quê? Que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela precisa estar acima de qualquer sentimento. Ela precisa estar acima de qualquer relacionamento. Então essa conversa de justificar você permitir coisas na tua vida, você estar em lugares, você participar de situações, justificando que tal papai e tal mamãe, para Deus não tem isso. Para Deus não tem essa conversa, entende? Para Deus é simples: ou você cumpre a lei, ou você não cumpre a lei. E aí, ou você é, ou você não é. Ou você é vaso de honra, ou você é vaso de desonra. Ou você é quente, ou você é frio. Entende? Agora, esse negócio de agradar grego e agradar troiano não vai dar certo. Com Deus não vai dar certo, né? A grande confusão que nós fazemos é justamente achar que as leis de Deus foram quebradas. Isso é uma grande confusão, porque as igrejas de hoje em dia ensinam isso. Ensinam que a lei de Deus não existe mais. Que não existe mais lei. Que aquilo que foi declarado por Moisés acabou. Agora nós vamos chegar nesse ponto para ver como isso não foi quebrado coisa nenhuma. O que foi quebrado são leis cerimoniais. Não precisa mais de templo, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de arca, não precisa mais de sacrifício. E outra, as leis não prevalecem sobre a salvação, né? O que Paulo diz, ele diz assim, para os judeus que se converteram ao cristianismo, ele disse: vocês querem seguir as leis? Tudo bem, pode seguir. Não querem comer carne de porco, não querem isso, não tem problema. Só não coloquem isso como princípio de salvação. Isso não atrapalha a salvação do gentil. Vocês querem... Não, vocês querem se circuncidar? Não tem problema. Faça a circuncisão. Agora entenda que a circuncisão, ele não foi muito a favor, né? Mas assim, entenda que somos salvos pela graça, não pela lei, tá? Mas eu vou chegar lá, calma aí, deixa eu só me organizar aqui mentalmente. O que acontece? Então, o primeiro ponto, tá? Que é o primeiro versículo que nós lemos. Se esses estudiosos estão corretos nesse ponto de ver que
a influência negativa das mães, né, sobre os filhos que fizeram eles se corromper, nós podemos mais uma vez observar o quanto a Bíblia faz essa divisão. O quanto Deus faz essa divisão. Ele diz, não tem essa conversa. O Apocalipse, ele termina dizendo o quê? Estarão dois numa cama, um vai subir, o outro vai ficar. Vai dar para justificar? Vai dar para o marido justificar a esposa justificar o marido? Vai dar para você dizer não? Alguém não vai nem conseguir, mas se conseguisse, alguém vai dizer assim, não, já que meu marido não vai, eu vou ficar. Quem já viu um filme meio antiguinho, do Robin Williams, que a mulher dele morre, e aí ele quer ir resgatar a mulher dele, aí ele vai no inferno, e vai num monte de lugar atrás do espírito da mulher, né? Então assim, é uma coisa idiota, sem lógica, mas por que eu falei aqui, que eu lembrei agora? Porque é o seguinte, porque esse negócio não é bíblico, né? Primeiro porque não tem resgate o único que podia resgatar um outro foi Jesus, né? Então o que acontece? Esse resgate não existe, esse resgate que o Espiritismo prega não existe, né? Quando alguém quiser falar para você sobre doutrina espírita, você pergunta para ele te explicar como que a população cresce, se todos estamos numa nova vida. Então não era para a população crescer, não é assim mesmo? Se tinha 1 milhão de habitantes, tem que ficar 1 milhão de habitantes a vida inteira, porque vai morrendo e vai reencarnando, né? E vai morrendo e vai reencarnando. E como é que a população cresce cada ano, cada vez mais? Né? Reencarnação que estava vagando por aí, como é que é? Entende? Então, mas enfim, o que acontece? Não existe justificação. Ninguém vai conseguir chegar naquele dia e dizer assim, não, Jesus, eu quero ficar. Se o meu marido não for, eu não vou. Entende? Não existe isso. Não vai ter isso. Entende? Então, nós não podemos, a Bíblia não está ligada a sentimentalismo, né? A Bíblia é tão sentimental que numa das leis ela manda o quê? Um pai apedrejar um filho. E aí? Que sentimento é esse? Né? Aí você diz, ai que horror. Mas é o nosso Deus que mandou fazer isso. E o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Eu vou chegar lá, vou tentar explicar hoje o que aconteceu com essa lei. Que a gente pensa que ela acabou, mas ela não acabou. Tá? Mas o nosso Deus é um Deus que mandava apedrejar. Entende? Mandava apedrejar a adúltera. Não pensa que a passagem que Jesus fala da mulher adúltera ameniza a situação. Vou explicar essa passagem também se der tempo. Mas o que acontece? Essa lei, ela está em vigor. Ela está em vigor. Aí veio a graça justamente porque essa lei não podia, ela não tinha mais como. Eu vou explicar. Deixa eu seguir aqui. O que acontece? Então nós vemos aqui nós vemos aqui um grande motivo para que nós não sejamos ligados a sentimento. Ai, mas é minha mãezinha. É minha mãezinha, mas se está me levando para o mau caminho, tchau para você. Entende? Esse tipo de mãe, você tem que botar nos sentimentos isso, né? Você tem que dizer que isso é mãe de verdade, entendeu? Então me diz uma coisa, agora eu quero que alguém aqui levante e tenha coragem de dizer para mim que Jesus aprova esse tipo de sentimento materno. Que essa palavra que Jesus diz, eu vou botar guerra, não deveria se aplicar. É melhor que uma filha ou um filho tenha guerra com um pai e uma mãe desse tipo. É melhor que um filho rejeite a paternidade e a maternidade de uma mãe que faz esse tipo de coisa. Entende? E aí você diz assim, mas é pesado. É pesado? Pesado é o fogo do inferno. Sabe o que é pesado? Pesado é você
que nem brincaram esses dias que no inferno não vai ter, quem não tiver dente vai para o céu, né? No inferno vai ter ranger de dentes, então quem não tem dente não vai estar no inferno. Difícil vai ser esse momento. Difícil, desgraça, é uma vida sem a graça de Deus. Então, aí você diz para mim assim, pega pesado. Eu tô aqui, meu pai e minha mãe, e eles viveram quase há uns 2 anos com esse sentimento, entendeu? Não, nada ia me separar, a Bíblia não diz isso, nada nos separa do amor de Deus. Nada ia me separar do amor de Deus. Se eles forem crente ou não forem crente, e quantas situações eu deixei de estar, e às vezes ainda, porque eles estão numa caminhada com menos tempo do que eu. E a minha posição me exige muito mais, mas não é diferente da sua. Tá? Mas quantas vezes eu deixo de estar em situações com ele, porque são lugares em que eu não posso frequentar. Mas tu vai fazer satisfeita para o teu pai, para tua mãe? Vou fazer satisfeita. Efésios 6,6, alguém abre Efésios 6,6. O que diz aí? Não servindo à vista como agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você não faz nada para agradar a homens. Você faz tudo para agradar a Deus. Espera aí que eu vou pegar umas referências aqui. Abre aí. Gálatas 1:10. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Outro abre aí Romanos 8:8. Tá bom? Se quer mais, a gente acha mais aí. Aqui Paulo fala algo interessante. Ele diz o seguinte: eu não vou mudar o teor da mensagem. Eu não vou mudar aquilo que tem que ser pregado. Por quê? Porque que me importa agradar a Deus, não aos homens. Então é o seguinte, irmãos, a verdade é que se nós fomos repatriados, se nós somos escolhidos de Deus, fomos feitos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, né? Hoje nós não temos mais compromisso, né? Nós não podemos mais desagradar a Deus querendo justificar com a nossa, Romanos 8:8, com a nossa natureza, né? Isso é sentimento. Mas o fulano vai ficar sentido se eu não for. Mas aonde que é o aniversário? É lá no Shed. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar a Bíblia Shed, ó. Você lê ela, que é melhor que você ir lá no Shed no aniversário, né? Então o que acontece? É Deus em primeiro lugar, né? Eu sei que esse assunto está batendo conosco aqui, né? Mas foi falado 29/11, né? Restabelecendo os limites de Deus. Não remova os limites que Deus colocou. Depois nós passamos por uma mensagem com o primeiro mandamento que Jesus deixou: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? O que é? Como é que é o mandamento? Dá para repetir? Ame a Deus, não, ame o Senhor teu Deus. Acima de todas as coisas, irmão. Só o primeiro mandamento que Jesus deixou. Não adianta nem dizer, não, agora é graça. É mandamento que Jesus deixou. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Acima de mim. Por que acima de mim? Olha a resposta de Jesus para quem foi orar por Paulo.
Ananias? Não. É Ananias? É Ananias. Vai orar porque ele para mim é vaso escolhido. E vou mostrar para ele o quanto deve o quê? Não é ar-condicionado e direção hidráulica. Não, o quanto deve sofrer por amor ao meu nome. Amar a Deus acima de você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, mas a Deus é acima. Eu não quero ir, mas eu vou. Eu não quero fazer, mas eu faço. Eu não acho legal, eu não acho confortável, eu não acho muito agradável, mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu amo o Senhor meu Deus acima de todo e qualquer sentimento que eu tenha. O grande problema das igrejas de hoje em dia é que eles vão lá ensinar e dizer assim, ó, a lei, isso não existe mais. Isso aqui Jesus quebrou. Jesus quebrou você ter, para ser salvo, ter que viver isso. Isso ele quebrou. Isso não existe mais. Mas ela precisa ser cumprida. Abre aí para mim, quer ver? Olha só. Agora, dia 24, os crentes tudo vão fazer isso aí, ó. Abre aí, Deuteronômio 18, versículo 10. Olha aqui, irmãos. Eu não cheguei lá onde eu queria. Vou lá na profeta. Sai de profeta. Isso aqui, ó. Adivinhação, lê sorte e também mediúnico. Tá? Não esquece, irmão, que um dia Deus queria enganar o Acabe, ia matar ele, né? Aí o que ele fez? Mandou uns espíritos da mentira falar na boca dos profetas, né? Revelação que teve Micaías. Eu vi os céus e o Senhor se levantou do seu trono e disse: preciso de um espírito que minta na boca dos meus profetas. E levantou-se um espírito e disse: deixa que eu vou. E Micaías sozinho contra mais de 80 profetas profetizando. Entendeu, irmão? Fica com a palavra. Ah, mas aí o que é? Como é que eu vou saber se o moço é de Deus ou não é? Pega a shed. Pega a shed. Pega a balança. Pega a balança. Sabe balança? Sabe aquela balança antiga? Que tu botava um pezinho de um lado e um pezinho do outro? Pega aquela balança. Bota a pessoa. Não é só para relacionamento não amoroso. É para relacionamento que você tem com a tua vida. Com pessoas que corrompem os teus bons costumes. Pega esse, põe na balança aqui. E pega a shed e põe do outro lado. E vamos ver o que vai pesar. Se pesar contra a Bíblia, irmão, larga fora porque não presta para andar com você. Se essa palavra, se pesar diferente, não presta para andar com você. Má influência. Olha aqui como é que começou essa palavra. Má influência de mãe. O que vai restar para o resto? As mães que influenciavam negativamente os reis de Judá. Né? As mães que faziam seus filhos pecarem. As mães que levavam os filhos para os maus caminhos. Agora o que vai restar para o resto, irmão? Entende? E a gente anda abraçado com tudo que é tipo de coisa. Ah, mas eu não tenho que salgar? Tem, mas está salgando? Está salgando ou está sendo salgado? Ou sendo adocicado, vamos dizer assim. Cuidado com isso, né? Então toda essa influência, essa má influência, levou o filho de um rei justo, um filho de um rei que um dia virou o rosto para a parede, conversou com Deus e Deus disse: eu vou ouvir a oração desse cara aí.
e vou dar mais 15 anos de vida para ele. A vida desse moço se corrompe por influência negativa. Então o que acontece? Aí ele faz tudo isso que nós lemos ali, que era proibido pela lei. Ele sacrifica, aqui em Reis diz que ele sacrifica um filho, em Crônicas diz que ele sacrifica seus filhos. Narrado em... Fechei agora ali. Mas vai estar lá narrado a mesma história, falando que ele sacrifica seus filhos. Aí o que ele faz ainda, irmão? O que é pior? Sabe o que é pior? O pior é o seguinte, é que ele começa a fazer coisa errada e leva mais uns junto com ele. Porque a Bíblia diz que ele leva o povo a pecar e adorar junto com ele. Você vai ver a consequência disso, tá? Sabe o que era poste de Baal? Entende? Tudo isso que Deus abominava estava infestado por causa dessa má influência, né? O grande fato aqui é que a Assíria ainda dominava sobre Judá, então ainda tinha influência sobre Judá. Então o rei, em vez de segurar a bronca, não, abriu as portas, então entrou a religião da Síria junto, né? E aí começou a entrar um monte de deus, um monte de porcaria, um monte de coisa, começou a ser idolatrada dentro de um lugar que nós lemos muito bem. Deus falou, esse lugar eu vou colocar o meu nome. Entende? Então dentro desse lugar começou a se colocar um monte de profanação, de paganismo, né? Aí o que acontece? Então ele reúne, faz tudo isso. Alguns da história dizem que por ele colocar toda essa religiosidade de fora dentro de Judá, o que ele acaba tendo que fazer? O que quando você quer fazer algo de errado você tenta confrontar? Né? Aí a Bíblia não é mais aquilo tudo. Aí você pega a Bíblia e esconde. Foi o que Manassés fez. Ele pegou, não era a Bíblia, era a Torá, a lei de Moisés. Ele pega e esconde. Por quê? Porque aquilo confrontava tudo que ele estava fazendo de errado. E é a primeira coisa, se nós não, por exemplo, se não pode esconder a palavra, você se esconde dela, né? Aí não, eu vou para um lugar, não, essa igreja aqui ou esse culto aqui, não, eles falam muita coisa, meu Deus, eu vou para uma igreja que fala menos coisa, assim, não entra muito, né? Ontem eu ouvi o grande problema do pentecostalismo. É o seguinte, o irmão contou um testemunho do sábio e do sábio e do inteligente. Que o sábio, ele pregou e não aconteceu nada no culto. Não, o inteligente pregou e não aconteceu nada no culto. Mas o sábio, quando ele pegou o microfone, o culto começou num rebuliço, e era língua estranha, e era gente pulando, e não sei o quê. Aí ele foi lá e contando a história, ele disse que o sábio, então o inteligente foi perguntar para o sábio. Então ele diz assim, ô sábio, me conta aí. Eu preguei 1h45, não aconteceu nada. Tu pegou o microfone 15 minutos, virou tudo. Aonde que tu fez o curso de oratória? Onde que tu fez o curso para falar assim? E o sábio olhou para ele e disse, não, isso é tudo vem de Deus. É bonito? É bonito. É bonito, mas não funciona. Adianta a rebuliço? Dentre o sábio e o inteligente, o resto ficou com o sábio, eu fico com o inteligente. Porque ele pregou 1h45, com certeza de Bíblia, ensinando a palavra, colocando as coisas no caminho. Não adianta pular e sapatear, né? Não adianta, irmão. O que vai mudar o homem é a palavra. Então o que acontece? Eu fui no culto,
Mas estava tão frio. Mas o que, irmão? O ar-condicionado está ligado? Não. Não teve uma língua estranha, não teve um rodopio. Ai, os irmãos cantaram, mas não deu aquele arrepio. Quer arrepio? Abre uma câmera fria. Quer arrepio? Caminha no cemitério, de repente você sente uns arrepios. Ai, o culto frio. Não, irmão, você está enganado. O culto está mais quente impossível. O grande problema é que quem não quer enfrentar a verdade, quem não quer mudar de vida, esconde a palavra, bota outras coisas. Retira a lei. Não, esconde aqui. Vamos fazer um corredor de fogo. Chama aquela irmã para cantar, que quando ela canta, quebra tudo. Faz todo esse aí. Né? Faz o bolo, bota a cobertura, né? Enfeita, bota a cereja. Mas alguém já foi no aniversário e comeu só bolo? Tem que ter um salgado também, né? Não tem que ter? Né? Se for para matar a fome mesmo, só bolo não dá, né? É bom, é saboroso, mas não dá vida. Não sustenta. Então Manassés fez exatamente isso. Pegou aquilo que sustentava, aquilo que mantinha e escondeu. Escondeu a lei, sumiu a lei. Aqui no Reis não conta, mas no Crônicas conta que ele se arrepende. Deus usa um profeta, diz para ele, ó, te converte porque eu vou acabar com tudo isso, vou te matar, né? Aí Deus manda o príncipe da Síria ir lá e prender o rei é preso, amarram ele, aí ele se arrepende, ora a Deus, aí acho que aí o ensinamento do pai dele veio, né? Quando Isaías entrou e disse, certamente morrerás e não viverás, e Ezequias vira, e com certeza Manassés ouviu esse testemunho. Quando ele estava preso, amarrado pelos príncipes da Síria, o que ele faz? A mesma coisa que o pai. Ele vai orar e fala a Deus, eu vou mudar. Eu vou mudar. E ele muda. Ele chega em Judá de volta e ele arranca toda a idolatria. Ele arranca os postes, arranca os feitiços, ele arranca as árvores de Natal, arranca tudo. Só que uma coisa ele não conseguiu: tirar de dentro do povo que ele mesmo tinha ajudado a contaminar. Então, irmãos, muito cuidado com as atitudes que você tem. Porque além de você ir para um caminho errado, você pode estar levando pessoas para um caminho errado. E o pior, talvez lá na frente você vai encontrar o arrependimento. E você vai olhar para tanta gente que você prejudicou, para tanta gente que você fez o mal, que você ensinou mal, que você foi mau testemunho. E essas pessoas não vão receber o arrependimento que você recebe. E como que você vai ficar? Manassés conseguiu. Ele se voltou. Não esquece que Deus tinha feito uma promessa para Davi. Ele disse, Davi, o trono vai prevalecer para sempre. Davi, os teus filhos são meus. Então, ele leva Manassés ao arrependimento, né? Manassés se arrepende. Volta, conserta, mas aquilo que ele tinha contaminado, ele não conseguiu mais. Sabe, irmãos, dizem que uma palavra lançada, né, ela pode poluir muita coisa. Eu já falei aqui, uma gota de óleo, uma gota de óleo, ela contamina 5.000 litros de água. Uma gota de óleo. Quantas gotas de óleo nós temos que cuidar aí se a gente não está largando
na água dos outros. Aí Manassés então se conserta. Estava consertado, o que acontece? Ele morre. Aí assume o filho dele, Amon, outro influenciado. Sabe o que ele faz? Tudo aquilo que o pai tinha feito, ele traz de volta. O que acontece? Amon traz tudo aquilo de volta. Porque quem tinha se arrependido, quem tinha melhorado? Manassés. Aquilo que ele tinha feito, já tinha feito. Quem tinha sido contaminado por ele, já estava contaminado, inclusive os da sua casa. O rei Amon, o menino, então assume o reinado. Traz toda a porcaria de volta. Lembrando que ainda as leis estavam escondidas. Diante disso, o que acontece? Amon não se arrepende da mesma maneira que Manassés. Então, para onde que ele vai? Caixão. Morre Amon, e aí vem o grande reformador de Judá, rei Josias. Josias, aí irmão, você vê outro poder de influência. Porque da onde ele vem de um erro de Manassés, vem de um erro de Amon, e aí ele do nada agora é bonzinho. Com certeza, a Bíblia diz que ele lembra do Deus dos seus antepassados. Então o que ele faz? Ele começa a se indagar sobre esse Deus. Ele resolve ir lá no templo. E aí ele reúne os homens, claro que e tudo isso aí, irmão, sobrenatural acontecendo por trás. Ele reúne homens e diz assim: vamos reformar o templo do Deus dos nossos antepassados. Aqueles homens começam então a trabalhar na reforma. Né? Isso era uma reforma literal mesmo, era tijolo, cimento. E aí começa a reforma, e mexe daqui, e mexe dali, e mexe de lá, e tem que arrumar, e tem que fazer, e vai mudando aqui, vai fazendo ali, e aí o que se acha? As leis de Deus. Quando se acha, ele vai lá e acha a palavra. O que acontece, irmão? Primeira reação do rei, você já leu a história, eu preguei ano passado, 100 dias essa palavra. Não, ele se desespera. A frase dele é: vamos todos morrer. Porque ele começa a ler como nós lemos Deuteronômio 10, né? 18, 10. Que quem praticava aquele tipo de pecado era a morte. E ele olha, se depara com isso, e a primeira reação é essa: vamos todos morrer. Isso é resultado da reforma. Eu acho que Lutero, quando abriu a Bíblia e leu "O justo viverá pela fé", ele olhou e disse: vamos todos morrer, porque estamos cobrando para o povo morar no céu. Deus vai nos matar. Quando ele começa a abrir a Bíblia, ele começa a fazer o que Josias fez lá, 600 anos antes de Cristo. Ele está fazendo o mesmo ato. Sabe o que Lutero fez? Ele reencontrou, por isso que o movimento se chama Reforma. Ele reencontrou a palavra de Deus que havia sido perdida pela Igreja Católica.
E sabe o que acontece com a gente nos dias de hoje? A mesma coisa quando nós paramos de ouvir aquilo que alguns nos ensinam e começamos a estudar essa palavra aqui. Nós começamos a ler e tem muita gente que está confundindo, está achando que por causa da graça está livre da lei. Que por causa da graça, então tá, eu sou eleito, eu sou escolhido, então posso fazer o que eu quiser, posso voltar para trás, Não, irmão, agora a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais conhecimento dessa verdade você tiver, mais você deve se desesperar e dizer, vamos todos morrer. Foi isso que aconteceu com Josias. Quando ele leu, ele se apavorou. Ele disse, cara, isso aqui, nós estamos lascados, nós estamos fazendo tudo de errado. Nós estamos fazendo tudo que é abominável aos olhos de Deus, nós estamos fazendo. Você já tentou dar uma lida nas leis, irmão? Não, né? Então abre lá em Deuteronômio, Êxodo, que Deus começa a declarar as leis. Abre, vai lá, dá uma lida em Levíticos, para você começar a se desesperar um pouco. Agora, eu acho que dá para eu chegar no momento de explicar. Mas só deixa eu continuar aqui com Josias. O que acontece? Josias daí diz assim, epa, eu sei, aí olha aqui, irmão, isso tudo só pode ser influência. Por isso que quem estudou por causa desse negócio da mãe, tá ali falando sobre a mãe, é justamente isso. Por quê? Porque isso só pode ser influência. Peraí, o cara herda um reinado que veio da idolatria, totalmente idólatra, com as leis de Deus perdidas, mas ele sabe que existe um Deus que tirou o povo do Egito. Ele sabe e sabe até que tem uma profeta desse Deus. E aí ele diz, vai lá, tem um sacerdote, vai lá e pesquisa aí. Aí Deus usa uma mulher chamada Uda e diz assim, vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. Mas avisa quem mandou vocês aqui, que é o seguinte, se ele consertar, eu vou dar um jeito nesse negócio aí. Eles voltam, o que Josias faz, irmão? Josias restabelece as leis de Deus como governo de Israel. Eu não acredito que aquele Israel lá, que o povo gosta de ir lá e trazer óleo ungido do Israel, água do Israel, aquele Israel é Israel de Deus. E aí eu vou explicar por quê. As leis de Deus para o povo de Israel inclui tudo. Lei civil, lei como eles querem ainda adorar a Deus, lei cerimonial, todas as leis têm que estar ali. Se Israel, Estado, de Israel, fosse a Israel de Deus, era regido pela Torá. O Estado seria teocrático. Não tanto assim, mas é a linha da teonomia. O que é isso aqui? Um Estado regido pelas leis, pela Torá de Deus. Entende? Nesse caso, no Deus deles, o islâmico é muito mais teocrático que o Israel. A lei de Israel não é mais a Torá. A lei do Estado de Israel é a lei que eles fizeram. Então, aquela Israel lá não é Israel de Deus. Mas aonde que está essa lei? Sobre nós também. Tá, mas então tu quer dizer que os adúlteros, os ladrões, nós temos que apedrejar? Não, calma lá. Essa lei aqui, ela está viva, tá?
Alguém aqui, aonde que Jesus disse que não pode consultar médium? Aonde? No Deuteronômio 18:10. Você tem coragem de consultar um médium? Ou você acha que é pecado ou não é pecado? É pecado. Se não condena você, condena você. Por quê? Porque está na Torá. Você rouba? Tá, não, Paulo disse que não pode roubar. Vamos ver outro pecado aí. Enfim, essa lei aqui, ela ainda vigora. Porque ela está guardadinha assim num cantinho. Porque quando a Nova Jerusalém vir, ela vai voltar a vigorar. Entende? Só que, claro, né? Ali não vai mais ter adultério, não vai precisar, mas vai ser regida por ela. O crente ainda precisa obedecer essa lei aqui, irmão. A diferença é que não é mais ela que salva, agora é a graça. Favor e merecido, tá? Favor e merecido, o que que é? Qual é a nossa diferença hoje do que nós éramos há um ano atrás? Que nós não nos esforçamos mais para alcançar a salvação. Né? Não é mais esforço nosso, é graça, de graça, né? Tem pão de graça lá? Não tem, né? Mas se tivesse era de graça, não ia cobrar. Se a salvação é de graça, Jesus não está cobrando nada, então não tem preço para pagar, não tem isso, entende? Então é dado. Agora, os salvos, eles vivem isso aqui. Eles observam. Você adultera? Não. Você mata? Não. Você rouba? Não. Você... tem tanta lei. A própria lei do nosso país saiu dela. Você sabia que até 2005 um caso de adultério dava 3 anos e meio de cadeia? Até 2005, foi aí depois eles tiraram. Mas por quê? Era baseado na lei. Eles não podiam dar 350 chibatada, nem pedrada, né? Então o que eles faziam? Eles davam cadeia. Se aplicava a lei. Foi tirada da onde? Da Bíblia. O único livro com princípios morais. Tá? Para a gente começar a encarar a Bíblia cada vez mais a sério, irmão, e parar com essa conversa de pentecostal de que é melhor ser inteligente do que é melhor ser sábio do que inteligente. Eu prefiro ser os dois, né? A gente não tem que estudar, a gente tem que estudar sim. Sabe por quê? Porque isso aqui vigora sobre a nossa vida. A gente tem que ter conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Né? Para crescer na graça precisa saber, precisa ter conhecimento. Então você vai crescendo no conhecimento e você vai dessa forma você cresce na graça de Deus. Cada vez mais, quanto mais você crescer no conhecimento, e esse não é só saber, né? É viver. Não esqueçam disso. Né? Que olha que os padres conhecem a Bíblia melhor do que nós, mas não vive ela. Então é viver, né? Então quando você cresce no conhecimento e você vive, você cada vez é mais participante da graça e tem a certeza de que você foi um eleito de Deus, tá? Para encarar a Bíblia como algo real, irmão, porque tem crente que ainda não, tem crente que é justamente o que eles fizeram, entendeu? Não, a Bíblia não, vamos escolher só umas partes aqui, né? Pois é, mas quando Paulo cita Gálatas 5,19, que ele cita frutos do Espírito e frutos da carne, ele está citando a lei, será que ninguém percebe? Né? Não entrarão no céu quem? Os adúlteros, os fornicadores, os homicidas, é tudo que está na lei. Os feiticeiros, tudo que está na lei, tá? Aí o que acontece?
para você entender que essa palavra é viva, é real, prevalece sobre a nossa vida, e você precisa conhecer ela. A própria legislação do nosso país retira princípios morais, princípios cíveis, princípios das leis criminais dessa palavra, dessa Bíblia aí que você está, dessa Bíblia que hoje em dia é tão zombada, ridicularizada, né? Porque eu tento ridicularizar ela. Só que como ela não é para todo mundo, ela é para os escolhidos de Deus compreenderem, o mundo não consegue entender ela, né? O mundo diz, que Deus é esse que manda matar criança. Nós temos hoje entendimento que Deus manda matar criança mesmo. Ele mandou matar criança. E daí? Ele disse para Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. E é mais uma coisa para nós entender que criança não é anjinho de Deus, coisa nenhuma. Criança é fruto do pecado, nasceu em pecado, e se não tiver Jesus vai morrer em pecado. Entende? Não tem essa de, as crianças são anjinhos. Não são, não. Davi disse, em pecado fui concebido. Entende? Tem uns pregadores aí que querem dizer que ele era fruto de adultério. Em pecado fui concebido. É que todo homem nasce do pecado. Se nasce do pecado, não se torna pecador, nasce pecador. Até o Tiaguinho precisa de Jesus para morar no céu. Entende? Nós todos precisamos de Jesus, ninguém nasce salvo. Então, meus irmãos, retomando aqui, a explicação aqui, que isso precisa nós observar. Não é que nós vamos dizer assim, então tá bom, vou comer carne de porco, vou para o inferno. Não. Mas nós precisamos observar. Nós precisamos ver a relação dos ensinamentos de Pedro, de Paulo, com as leis de Deus. Eles não fogem disso. Quando Jesus simplesmente diz, ame a Deus sobre todas as coisas. Acabou. Acabou com você, irmão. Jesus tirou 10, colocou 2. Devia ter deixado os 10. Ele colocou, só o primeiro já mata com a gente. Ame a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? E se eu disser assim, Gabi, daqui que Deus mandou sacrificar. Ela vai sacrificar eu junto. Você está pronto para passar por isso? Olha aqui, irmão, para nós perceber esse Deus romântico, cheio de flor, né? Não tem um Deus cheio de flor, parece um Deus que tu vai na floricultura encontrar ele. Na Cacau Show. Esse Deus romântico um dia olhou para Abraão e disse, Abraão, pega o teu filho, sacrifica ele para mim. Não tinha as leis ainda, Abraão, não tinha de onde sustentar, não podia debater com Deus e dizer, Deus, tu condena quem sacrifica seus filhos. Não. Sabe o que ele faz? Pega o quê? Como é que é o nome? É um cutelo. Pega o filho, pega a lenha, pega um servo e vai. Tem gente aqui que se o aniversário do parente for na Shed, ele vai. Porque não pode. Imagina o que o meu irmão vai pensar de mim, o que a minha irmã vai pensar de mim, o que a minha avó vai pensar de mim. Eu tenho que ir, meu Deus do céu, não, eu tenho que estar lá. É meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu tio. O filho, o Isaac, o filho da promessa, sobe o monte e mata ele para mim. E aí? Cadê o amor a Deus sobre todas as coisas? Lembra que amor a Deus não é esse amor aqui, ó. E amor de mãe é um amor de mãe, né? O amor de Deus não é esse amor aqui. Assim. O amor de Deus é de fazer. Deus disse para Abraão,
Sabe o episódio de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? É o que Deus podia estar fazendo com Abraão. Abraão, tu me amas? Então dá teu filho para mim. Eu te amo, Senhor. Vou levar ele. Pedro disse, não, eu gosto de ti. Mas Abraão, o pai da fé, pai da obediência, ele disse, tá bom. Pegar um cutelo afiado que dói menos. Pegou o filho e levou. E aí, irmão? Não era Jesus sobrenatural. Não era alguém cheio do poder. Aí o que acontece? Era Abraão. Sabe quem era Abraão, Mônica? Um homem comum que não tinha Bíblia e não sabia que Jesus ia morrer pela humanidade. Nós temos Bíblia, sabemos que Jesus, que Deus ali representa, ele diz, Abraão, dá o teu filho para mim. Quando chega lá em cima do monte, aparece o anjo, sabe o que o anjo está fazendo? Dizendo, não, a mensagem é diferente. Eu dou meu filho para vocês. Abraão, não mata teu filho, tem um cordeiro aqui. Isso aqui era figuração quando Jesus veio e Deus, eu vou dar o meu filho para morrer por vocês. E aí, irmão? Homem comum, não tinha Bíblia, não sabia que Jesus morria pela humanidade. Ouviu uma voz dizendo um dia para ele, sai da tua terra e da tua parentela, isso dói, né? E vai para um lugar que eu te mostrarei. Homem comum, homem simples. Mais do que nós, porque hoje nós temos Bíblia, nós temos gente que pagou preço estudando Bíblia, para hoje a gente não precisar nem se esforçar tanto. Pega tem o livro de história, tem o livro de arqueologia, tem o livro de... Para nós ler, é maravilha. Tem prova real, né, dos acontecimentos bíblicos. Abraão não tinha nada disso, mas tinha o que era necessário. Aí sim, aí vamos dizer que a sabedoria, né, porque até não tinha como ter inteligência. A fé falou mais alto. Agiu pela fé, se moveu pela fé, andou pela fé. E nós fazendo beicinho, né? Se emburrando. Porque Deus, por quê? Porque, o culto hoje foi assim, foi falado isso, isso aqui não sei o quê. Irmão, se mexa. Se mexa. Vem tirar você do conforto, vai tirar você do conforto. Vai tirar você do que você acha que é certo, vai tirar, porque o que você acha que é certo não é certo. O que é certo é o que Deus diz que é certo. Agora o fato é o que? Até onde você vai? O que você vai continuar vivendo? Tá entendendo, irmão? Ou a gente restabelece os limites de Deus, ou a gente restabelece a nossa vida como crente e para de viver uma palhaçada, uma utopia, porque é um sonho. Bate palma para Jesus, bate, irmão, né? Que Jesus é maravilhoso e não deixa nós na ignorância. Trazendo as leis de Deus de volta.